Conseguem ver minha tela aí no controller? Perfeito. Certo. Sim. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou estar falando aqui sobre os recursos da nova versão da build 101 do controller, certo? Para quem não sabe, se vocês forem no site do controller, a gente tem a nossa comunidade aqui, que vocês podem acessar o nosso fórum. E aqui tem todas as releases que a gente fez até hoje, né? Inclusive essa que eu vou estar explicando hoje, que é a 101. Aí vocês clicando nela tem tudo aqui que foi mudado na versão, né? Inclusive é importante vocês lerem antes de atualizar para ter ciência do que foi mudado, né? E também aqui tem algumas instruções para vocês fazerem a atualização, né? Que é basicamente vocês efetuarem o backup no controller, é... depois clicar para atualizar, né? Ele vai reiniciar. É muito importante vocês não desligarem enquanto atualiza o sistema, tá? Senão pode ocorrer alguma coisa com o seu banco de dados. Mas fora isso é bem tranquilo. Então vamos lá. Aqui começando pela parte de cadastro, certo? No cliente a gente adicionou uma funcionalidade de múltiplos e-mails. Se vocês forem em cadastros clientes e abrir um cliente de vocês, vocês vão verem que antigamente ficava um campo e-mail aqui, tá? Esse e-mail ele foi migrado para essa nova parte aqui, onde o cliente pode ter múltiplos e-mails. Vocês abrindo um aqui ou clicando em novo, é basicamente colocar uma identificação, né? Pode colocar e-mail principal, e-mail secundário, aí o e-mail da pessoa, né? No caso. E aqui tem a opção de vocês escolherem se é um e-mail de marketing ou um e-mail de cobrança, ou os dois. Certo? No meu caso aqui eu vou deixar os dois. E aí basta salvar. Nesse caso aqui eu não posso porque eu já tenho um teste. Aí Não basta tem aquele. salvar. Oi, desculpa. Alguém falou alguma coisa? Não, não. Ah, certo. Eu vou continuar aqui. Então, aí vocês cadastrando o e-mail aqui, esse tipo aqui vai influenciar algumas outras coisas que eu vou estar explicando mais pra frente, certo? Eu vou seguir o que está aqui no changelog, mas eu vou chegar lá já. Aqui também, clientes, a gente adicionou alguns filtros de cobrança, certo? Que antes não tinha. Então, se você vir aqui na tela de lista, vocês vão ver que tem a opção filtros de cobrança. Que vocês podem estar clicando nesse botão e vão abrir mais filtros, só que isso aqui é em relação à cobrança, né? Eu não vou estar explicando aqui em detalhes um a um, mas vocês podem estar conferindo aí depois no controle de vocês, tá bom? Basicamente filtros em relação à cobrança. Aqui também a gente adicionou uma funcionalidade que estava sendo pedida, que é a questão de filtros, né? É o seguinte, algumas pessoas preferem deixar alguns estilos de filtro, né? Por exemplo, deixar uma coluna visível que não é invisível, por exemplo, o bairro. Você pode estar aqui colocando o bairro, né? Só que se você fechasse a janela e abrisse de novo, o bairro ele não estaria mais aqui, né? Nas versões anteriores, ele sumiria, né? E agora a gente adicionou essa funcionalidade de perfis de filtro. O que seria isso? Vocês podem estar selecionando alguns filtros que vocês queiram, né? Deixa eu pegar aqui de exemplo. Habilitar algumas colunas, selecionar alguns filtros. E aí nessa parte aqui de cima vocês podem clicar em salvar, certo? Ele vai pedir o nome, então aqui eu posso colocar filtro de clientes VIP, tá? Por exemplo, isso aqui é só para facilitar o dia a dia do provedor, certo? Então, se alguma vez vocês quiserem filtrar os clientes VIP, ao invés de ficar clicando toda hora para filtrar as coisas certinho, vocês vão salvar aqui, né? E aí vai ter uma lista aqui. Então, ao invés de você vir aqui e marcar todos os filtros, você pode simplesmente vir aqui e clicar e ele vai puxar esse filtro aqui. Aí, se você clicar em redefinir, ele vai voltar ao normal da janela, entendeu? Então, essa janela aqui é padrão e aqui é o filtro que eu criei. Tá vendo que muda? Aqui tem um bairro e a padrão não tem um bairro, entendeu? Então aqui vocês podem criar diversos tipos de filtros que vocês quiserem, né? Inclusive para gerar relatório, etc. É bem legal isso aqui, essa funcionalidade, tá? No momento não temos em todas as telas, tá? Só temos nas telas principais, no caso de cliente, de contrato, cobrança, CPE.
No momento não temos em todas, mas a ideia é que no futuro tenha, tá? Então fiquem à vontade para testar essa funcionalidade agora. Aqui no campo de RG e IE, agora é possível adicionar a palavra incento em múltiplos cadastros, né? Que geralmente, antigamente, você não conseguia colocar a palavra incento em múltiplos cadastros, né? Agora você pode. Então, foi adicionado isso aí. Aqui também foi ocultado a senha daqui. Então, por exemplo, se você cadastra uma senha para o usuário aqui, essa senha vai ficar privada, né? Que aqui eu não vou conseguir. Conseguir. Essa senha aqui não vai dar para o usuário ver, né? Que antigamente você conseguiria ver o que estava escrito aqui, agora não consegue, né? Aqui a gente adicionou um sistema de loteria, certo? Então, se o provedor quer fazer um sorteio para um cliente seu, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você quer pegar todos os clientes que estão pagando em dia e quer fazer um sorteio, de repente um mês grátis de internet, não sei, alguma coisa do tipo. Vocês podem fazer agora com esse novo aplicativo Loteria, tá? Aí eu vou estar explicando para vocês agora. Então, vocês vindo aqui em Cadastros, Loteria, vão ter duas telas, uma de promoção e outra de cupom, né? Aí, na tela de promoção, você vai poder criar uma promoção aqui clicando em novo, certo? E aqui a gente vai preencher os campos. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, sorteio internet grátis por um mês, certo? Aqui seria o prêmio do sorteio, no caso seria internet grátis por mês. Aí a descrição, também, se quiser adicionar uma descrição. Aqui o status é válido. O tipo, qual tipo de sorteio você vai querer utilizar, né? Seria da Loteria Federal de uma rifa, certo? Eu poderia fazer uma rifa, por exemplo. E cada rifa tem um valor de R$ 5, entendeu? Aí aqui a gente coloca a data de início da promoção, a data de fim e a data que vai ser realizado o sorteio, né? Então, no caso, colocar dia 20 aqui. E aqui você pode colocar algumas regras, né? Tipo, o cliente tem que pagar em dia e etc. Aqui, entendeu? Aí vocês podem criar sua promoção e clicar aqui em salvar. Aqui tem alguns contadores, né? Para referência aí. E aqui, servindo em cupom, vocês têm duas opções. Vocês podem criar um cupom manual, certo? Então você pode vir aqui e clicar em novo, adicionar um número tipo 1009, o cupom válido, escolher o cliente para o qual você quer gerar o cupom, selecionar o contrato dele, né? Aqui tem as cobranças, então você pode ir lá e criar uma cobrança, né? No caso da rifa, né? Criar uma cobrança de R$ 5 lá e tá marcando ela aqui. E selecionar a promoção, que no caso é o sorteio de internet grátis de um mês. Clicar em salvar. Aí ele vai criar o cupom, certo? Outra maneira de vocês fazerem isso é vindo aqui em financeiro, cobranças, certo? E aqui vocês podem estar filtrando, fazendo o filtro que vocês querem, né? Por exemplo, os clientes que pagaram as cobranças em dia, etc, né? Aí vocês vão selecionar as cobranças, clicar aqui em ações e gerar cupom. Aqui ele já vai fazer aquele processo manual automático, tá? Então, basicamente é só você selecionar as cobranças, selecionar a promoção e clicar em salvar. Ele vai perguntar se você tem certeza, dita sim. E beleza, ele gerou. Agora se você for lá em cadastro, loteria e cupom, já vai ter os cupons gerados aqui automaticamente, certo? E aí se você voltar aqui em promoção, aí por exemplo, o dia do sorteio chegou, certo? Aí você pode selecionar aqui que foi sorteado, né? E colocar um número aqui, por exemplo, número 5. Aí clicar em salvar. Acho que eu não sei se tem, não tenho certeza se tem o número 5 aqui. Tem o número 5. Foi sorteado aqui. E depois você pode marcar como premiado o número 5, né? E é isso. É basicamente isso a questão da loteria aqui, tá? Basicamente para você estar fazendo sorteios aí no seu provedor. Aqui tem algumas correções que a gente aplicou, né, de alguns bugs das versões anteriores, né? Inclusive para quem utilizava o CAL SMS,
Eles recentemente trocaram de endereço, tá? Então nessa build já está resolvendo esse problema. Então quem estiver utilizando aí, considere atualizar o sistema, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, certo. Aqui, agora o comodato, aqui em contrato, você quer adicionar um comodato para um cliente, é basicamente você vir aqui e adicionar um equipamento, certo? Aí você pode colocar o valor do aluguel, né? Se for, ou se tiver uma cobrança, ou deixar vazio aqui, selecionar o equipamento. Ah, aqui tem algumas variáveis que a gente adicionou no sistema também, que foram trocadas. Ah, aqui tem o mesmo aplicativo lá que eu mostrei para vocês, né? Na área do cliente. Aqui tem algumas correções. Agora tem a múltiplas cobranças, ela está mais diferente. Se você for vir aqui em financeiro cobranças, clicar aqui em múltiplas cobranças, adicionamos alguns campos aqui, por exemplo, agora tem esse limite. Você vai colocar o mês inicial, o mês de limite, né? E selecionar quantos meses você quer gerar as cobranças, né? As cobranças múltiplas, no caso. As 12 meses, 11 meses, né? Etc. Basicamente isso que mudou aqui nessa área de múltiplas cobranças. Foi adicionado uma modificação lá no recibo, certo? Para cobranças que não tinham valor cheio pago. Então, por exemplo, a cobrança tem o valor 85. Para quem tinha pago 70, não estava certo na hora do recibo. Então, aí já modificou isso, já lançou essa correção, tá? Só atualizar o sistema também. Tem algumas correções nos bancos, nas formas de pagamentos. Agora, gente, o relatório CIS ele foi removido. Como alguns de vocês sabem, agora na tela ela tem um novo relatório, que é o relatório DICE. Tá? Para vocês utilizarem o relatório DICE, a primeira coisa que vocês têm que fazer é vir aqui em ISP, lista de autenticação. Se você abrir a CPE aqui, vai ter alguns campos num field set chamado DICE, certo? O que seria isso? Você tem que preencher de acordo com a CPE qual o tipo de serviço, né? Se é um serviço urbano ou rural. O tipo de transmissão, né? Cabo coaxial, fibra, rádio, etc. Aí tem aqui um produto, no caso seria a internet. Tem alguns outros produtos aqui que especifica lá no relatório. E a tecnologia que vocês estão utilizando, tá? No caso a gente deixou por padrão aqui FTTH, né? Tá sendo mais comum aí. Aí basicamente você pode vir aqui, selecionar CPEs, né? Clicar em alteração múltipla e vocês podem definir aqui diretamente para todas as CPEs qual os tipos de serviço, né? Para o relatório ficar certo. Aí depois de ter alterado o CPS para as informações corretas, vocês vão voltar aqui, vão vir em relatórios, disse, clicar aqui em novo, certo? E aqui esse nome aqui é um nome mais para identificação de vocês, tá? Por exemplo, se você quiser gerar de fevereiro de 2021, poderia colocar esse nome aqui como referência. Aqui a gente pode selecionar o mês, né? No caso de fevereiro aqui, de 2021. Aqui tem alguns filtros específicos, certo? Se você quiser gerar um relatório apenas para um cliente específico, você pode selecionar. Para um escritório específico, você pode selecionar. Para um plano específico, você pode selecionar. Mas vale a pena lembrar que a Anatel só aceita um relatório, então você não pode ficar gerando vários relatórios e enviar todos depois, tá? É apenas um. Então o que a gente recomenda aqui é basicamente deixar essas três opções marcadas, certo? E no caso de você ter mais de um escritório, você pode selecionar o escritório aqui. Se você tiver só um, você não precisa marcar. Deixa só essas três opções aqui. Depois basta clicar em salvar. Ele vai gerar o relatório aqui. Aí vocês clicam na lupa aqui no ver. E ele vai mostrar aqui o relatório para vocês, certo? A Anatel ela perde um CSV para você enviar para ela. Então você clica aqui em gerar CSV. E pronto. Ele já vai estar gerado aqui. E é basicamente você encaminhar para a Anatel agora, tá? Basicamente você encaminha lá para ela e vai estar tudo certo.
Aqui teve algumas adições da notificação de gateway, nada muito complexo. Algumas correções, né, na área do financeiro. Na parte de SP, agora a gente tem um atributos do Radius, que você pode adicionar alguns atributos na resposta que o Radius faz. Então, por exemplo, se você tem um dispositivo que você precisa informar no Radius alguns parâmetros a mais, assim, como por exemplo parâmetro de DNS, etc., você pode estar adicionando aqui esse perfil e o Radius vai estar adicionando esses atributos na hora dele responder pro seu dispositivo lá, entendeu? Ah, mais uma coisa, pessoal, que se vocês tiverem dúvidas aqui, por exemplo, no relatório disse, vocês podem estar clicando nesse botão de ajuda aqui, que ele vai estar redirecionando lá para nossa wiki, tá? Então todas as telas têm isso. Se vocês clicarem aqui, por exemplo, em clientes, clicar aqui em ajuda, ele redireciona direto para a página de clientes aqui, explicando tudo que tem nessa tela aqui. Aí a gente tem alguns templates que a gente adicionou lá na área de fibra, né? Fizemos algumas correções na questão dos gráficos que não estavam certos. Algumas alterações no mapa, né? Que agora ele mantém um zoom. Correções de exibições. E agora em inventário, a gente tem um novo aplicativo que é o Descoberta de Equipamentos. Esse aplicativo aqui, ele pega todos os Macs que fizeram autenticação no seu controller e que não estão cadastrados em equipamentos. Então, se você ainda não tem o cadastro dos equipamentos, você pode vir aqui nesse aplicativo. Ele vai listar todos que fizeram autenticação aqui e que não estão cadastrados. É basicamente você preencher algumas informações de filtro, se você quiser, e depois clicar em salvar, que ele vai estar adicionando ali para vocês. Deixa eu só preencher a informação aqui. Tem uns Macs já registrados aqui, mas é basicamente você selecionar aqui e clicar em salvar. Deixa eu ver se consigo. Aqui. Eu selecionei esse aqui e ele já adicionou aqui. Pra mim. Fica muito mais fácil agora, né? Você não tem registrado, ele busca o que já fez a autenticação e registra pra você. Mais fácil. E é basicamente isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi mostrado aqui? Eu gostei muito desse aplicativo aí de sorteio, tá? Bem interessante. Aham. Eu queria ver essa opção, por exemplo, não sendo pretencioso, mas se eu quiser sortear um carro para os clientes que pagam em dia, Aham. como faria isso? Sem cobrar nada mais por isso, eu só queria que eles fizesse em dia. Aham. Porque aí eu vi Caixa Econômica Federal e rifa, né? Aham. Eu não pretendo vender ponto de rifa dentro do provedor, dos Aham. clientes. E a Caixa Econômica Federal, dificilmente você acha um sorteado, porque é difícil, né? Então, você mesmo pode vir aqui, né? No caso, se você quiser sortear por fora, você pode vir aqui e adicionar um número aqui, por exemplo, o número sorteado. No caso, você pode deixar aqui a Loteria Federal e adicionar um número aqui. Você pode sortear por fora, né? O número e adicionar ele aqui, que ele vai automaticamente Tá, preencher, entendeu? eu entendi, mas na hora de gerar os cupons, certo? Aham. Eu vou gerar um cupom para ele, eu tenho como filtrar só os clientes em dia. Uhum. No caso seria você vir aqui em financeiro, cobranças, né? Aí, no caso, teria que filtrar uma cobrança. No caso, você poderia Status colocar. pago. Você poderia colocar o status pago e colocar, por exemplo, os que pagaram. Aqui eu não vou ter que eu estou num controle de teste aqui. Mas. Acho que eu não vou ter aqui. Mas é basicamente você selecionar o status pago, né? Esse Esse desde o mês. início é esse mês, porque desde o início ele sempre vai ter alguém que pagou algum Aham, mês, então vai sim, sim, ter de sim. qualquer forma. Basicamente você selecionar os filtros aqui, né? De acordo com o que você quer. E selecionar aqui as cobranças. E depois clicar em gerar. Aí gera números em sequência, não é isso? Isso. Pronto, aí faz o sorteio. Tranquilo, tranquilo, entendi, perfeito. Uhum.
Alguém tem mais alguma dúvida? Aí eu fui feita uma mudança também no mapa do zoom, certo? Uhum, E tava muito ruim mesmo para você trabalhar com aquele mapa daquele jeito. O meu, uhum, quando eu abro, ele abre. Você vai ter que levantar agora ele pegar lá embaixo. Olha, eu abro com zoom, eu não abro mais com zoom. O meu uhum. abre mostrando 50 vezes o Brasil. Esse daí foi Aí eu corrigido. já tô nessa versão nova já. Já, a gente aplicou algumas correções já nesse mapa aqui, Não, nessa versão. eu já tô nessa 101 já, a minha versão. Eu vou verificar que pode ser que você tenha algum ponto que esteja fora. Eu tenho bastante. Hoje, inclusive, eu fiz uma reunião com os meus técnicos para poder alinhar. Porque tem muitos clientes novos que não têm a localização geográfica colocada, né? Mesmo assim, o raio de zoom ele é muito grande, entendeu? Se ele pegasse pelo menos todos da minha rede, ficava show de bola. Dava para fazer um zoom bacana. Mas não, ele fica lá embaixo mesmo, você não consegue nem ver o mapa. É que normalmente quando não tem, ele adiciona a coordenada 00, que 00 é uma coordenada real, né? Aí ele vai colocar um monte de ponto lá no meio do oceano e quando der o zoom, ele vai tentar enquadrar essa parte do oceano também. Tá, eu vou mandar o print aqui agora da minha situação. Ah, mais alguém tem alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade pelo Changelog depois. Teve bastante correção, tá? Então, se você está tendo algum problema nas builds anteriores, atualize o sistema, tá? Se persistir, é só contatar o suporte. Eu vou desligar aqui então. Esse vídeo vai estar no YouTube, se alguém quiser rever depois. Bom, e é isso. Obrigado pela presença de todos. Paulo, só uma pergunta simples e rápida. Aham. Quando já tem a possibilidade da gente colocar o endereço e ele localizar o endereço e já colocar a localização geográfica pelo próprio endereço do cliente, porque o Google ele tem só essa ferramenta, né? Eu não sei Uhum. como ficaria a viabilidade para a gente. Quando será possível uma integração mais completa como essa? No caso, você fala, tipo assim, vim aqui e. Pronto, por esse endereço aí, ele já Aham. Mas seria coloca. no mapa, Paulinho. Ele quer que já, na hora que cadastra, já marca a coordenada lá automaticamente. Ah, Exato, tá, exato. Eu já entendi. vi Aí alguns é por causa da aplicativos que API, funcionam assim, entendeu? por causa da API do Google. Ela é bem complicada de fazer isso. No caso da CPE, a gente fez um ajuste que ele faz uma busca rápida assim que você abre o mapa lá da CPE. Ele já direciona para o endereço local. Abre aí, Paulinho, uma CPE. Apaga os valores 00. É isso. Aqui ele já localizou, por exemplo, ali. Ele já fez a busca pelo endereço da CPE do cliente, né? Se não me engano, puxa do contrato, Isso, e isso. já marcou o local ali. E ele só acontece quando eu abro a CPE, não é isso? Isso. Quando abre pela Aconteceu, CPE ali. aconteceu isso Assim. hoje, por isso que eu perguntei. Tem uma cliente minha que ela mora na zona rural. O nome do povoado é Curral Velho. E aconteceu dela estar setada no Curral Velho, cidade, no Pernambuco. Então eu achei, ó, tem alguma coisa aí que não bateu, né? Não sei de onde foi que ele pegou esse dado e levou para lá. Aí surgiu a pergunta, por que não fazer diretamente pelo endereço específico, né? Isso. Rua, É que essa API do Google, ela é paga à parte, né? Ela teria que a gente tem que integrar ela e fazer esse pagamento separado. Cada cliente teria que colocar a sua própria chave. O que a gente está fazendo agora é, no caso, o app do agente, o agente vai poder inserir essa coordenada corretamente lá pelo aplicativo dele, pegando a geolocalização do celular. show de bola.
Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Até mais.